Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando nosso simpósio da Associação Brasileira dos Hospitais Universitários de Ensino. Eu sou o professor José Geraldo Lopes Ramos, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente estou na presidência da Associação Brasileira dos Hospitais Universitários de Ensino, junto com a nossa diretoria. Prezados colegas associados, nós estamos num período de arrefecimento da pandemia de Covid-19, talvez o maior desafio agudo na área da saúde nos últimos 100 anos, e é com satisfação que me dirijo aos gestores dos hospitais universitários de ensino associados à Abraue. Este momento de menor número de pacientes internados e de maior cobertura vacinal da população permite reagrupar forças e aproveitar para refletir sobre os destinos de nossa associação. A Abraue, neste mês de outubro, completou 32 anos de existência, desde um memorável congresso da Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, ocorrido nas dependências da Universidade Federal Fluminense em 1989. A Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino, a Abraue, foi uma consequência natural do desenvolvimento do Departamento de Hospitais da ABEM, tendo em vista a sua abrangência ultrapassa os limites da educação médica, estendendo-se para outras áreas da ciência da saúde e de sua gestão. Desde então, uma série de presidentes, em conjunto com seus vice-presidentes, diretorias executivas, conselhos fiscais e representantes regionais, atravessaram esse período histórico de mais de 30 anos, enfrentando desafios de maior ou menor envergadura. A Abraue tem por finalidade zelar pelos interesses de seus associados, representando-os em matéria de interesse comum, junto aos poderes públicos de administração direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, e perante outras associações ou instituições nacionais e internacionais. Servir de instrumento de representação dos seus associados, visando a defesa dos direitos e prerrogativas da natureza institucional. Cooperar com órgãos e entidades educacionais de saúde com vistas à realização dos seus objetivos, promover o contínuo aperfeiçoamento operacional dos seus associados, através de permanente intercâmbio e divulgação de informações e experiências às instituições e à comunidade, identificando diretrizes e tratando estratégias para a sua ação integrada. A Abraue foi marcante para auxiliar na adaptação dos hospitais universitários à nova Constituinte Brasileira de 88, na implementação do Sistema Único de Saúde e na municipalização da saúde. Como associação, ajudou na implementação das políticas de saúde para os hospitais universitários de ensino, especialmente junto aos Ministérios da Educação da Saúde e a Abraue vem participando com representantes de diversas comissões de saúde no Brasil, no âmbito municipal e estadual. Os hospitais universitários de ensino totalizam atualmente 196 instituições e representam 2,8% quantitativo de hospitais do país, sendo responsáveis por 10% das internações do Sistema Único de Saúde. Tem por objetivos um atendimento de média e alta complexidade, a formação de profissionais em cursos de graduação e pós-graduação nas diversas áreas da saúde, além da produção de conhecimento e inovação tecnológica. Realizam a maior parte dos procedimentos de alta complexidade e agregam substancialmente à produção científica nacional. Sem desvalorizar as dificuldades de períodos anteriores, muitas vezes de âmbito regional e com repercussões frequentemente heterogêneas, fomos forçados a reconhecer que a pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 afrontou de forma súbita, plena e intensa a todas as instituições de saúde, em especial os hospitais universitários e de ensino, diretamente responsáveis pelos casos de maior gravidade e complexidade. De um momento para o outro, nossas instituições se viram em meio às novas variáveis técnicas, numerosas e complexas, provocadas por uma doença facilmente transmissível, com fisiopatologia e epidemiologia quase desconhecidas, cercadas de limitações terapêuticas que rompiam a previsibilidade orçamentária, a capacidade instalada, os recursos humanos e materiais, e que traziam para o muito próximo uma dificílima questão de antecipação da finitude humana, não só em relação aos pacientes, como também dos próprios profissionais de saúde encarregados dos seus cuidados. Naturalmente, esse cenário devastador,
delicada função do ensino e pesquisa quedou comprometida como nunca antes se havia registrado. As instituições ligadas à Abraúe tiveram e estão tendo um papel fundamental na condução da saúde de nosso país. Um dos pontos críticos da pandemia foi o uso de alta complexidade para tratar os casos graves de Covid-19. A grande maioria, sem saber como era o comportamento fisiopatológico de uma doença desconhecida. A capacidade de adaptação de nossos hospitais foi inconteste e fez toda a diferença em não aumentar ainda mais a tragédia de mais de 600 mil mortos no Brasil. Os protocolos de atendimento discutidos entre as instituições de ensino puderam ser desenvolvidos de forma colegiada e com uma disseminação de conhecimento de forma extremamente rápida. Nunca ocorreu uma troca de informações de protocolos de assistência de forma tão expressiva e robusta quanto nos momentos mais críticos da pandemia. A capacidade de disseminação da informação científica foi extrema e as universidades e hospitais de ensino tiveram o papel fundamental para a construção de um fundamento científico no combate à Covid. Outro ponto a ser destacado foi a relevância da pesquisa nacional no combate à Covid. As ações conjuntas de universidades locais com universidades de diversos países foram primordiais para o conhecimento dessa doença desconhecida. Os hospitais de ensino cumpriram seu papel de formação de conhecimento de recursos humanos no combate à pandemia. A formação de redes de pesquisa e de disseminação do conhecimento, nunca antes realizado, entre os hospitais de ensino, criaram protocolos de atendimento que puderam exercer um papel fundamental no combate à pandemia, diminuindo assim o sofrimento de nossos pacientes. Cabe salientar o papel essencial na elaboração das vacinas que hoje temos presentes. Diversas universidades e hospitais de ensino participaram ativamente das pesquisas para a construção de uma vacina eficaz e segura que pudesse minimizar as consequências da Covid-19. Se a produção de vacinas foi rápida e em tempo recorde, parte foi devido ao trabalho exercido pelos hospitais de ensino deste país. Tivemos um papel de destaque junto à comunidade científica mundial para a geração do conhecimento de vacinas. Quando organizamos esse simpósio, não conhecíamos a existência da nova cepa, ou nova variante Ômicron. Com uma rapidez inovadora, as universidades e hospitais de ensino já vêm estudando e propondo protocolos para combater mais esse desafio da Covid-19, tentando entender qual repercussão possível que poderá acontecer. E, novamente, será mais um ponto de discussão desse evento. Com a finalidade de trocar experiências sobre a pandemia de Covid-19 e aproveitando o diferencial de nossa associação, que congrega diferentes hospitais universitários de ensino, independente do seu formato jurídico, programamos esse fórum virtual com a apresentação sucinta das experiências de gestores máximos das instituições de saúde associadas à Abraúe. O tema escolhido foi o de repercussões da pandemia de Covid-19 nas áreas de gestão financeira, assistência, ensino e pesquisa no Hospital Universitário de Ensino. Neste fórum, serão representadas todas as regiões do país e os diversos segmentos federais, estaduais, municipais e filantrópicos, um total de 5 blocos de apresentações orais. Este será um debate com perguntas ou comentários para todos os membros associados. Acreditamos que, através deste fórum, possa ser obtida uma visão abrangente proporcionada por gestores hospitalares máximos, oriundos de várias regiões do país, e aptos a descortinar um ângulo muito peculiar, habitualmente não suprido pelas publicações acadêmicas. O somatório dessas experiências constituirá uma oportunidade única aos que irão participar dessa atividade promovida pela Abraúe. Não posso deixar de agradecer a participação de todos os dirigentes que se dispuseram a compartilhar suas experiências frente à pandemia desse simpósio. Gostaria de expressar um agradecimento a toda a diretoria da Abraúe, especialmente às pessoas que compõem a comissão organizadora desse simpósio, Dr. Rodolfo Suaço Nunes, doutora Patrícia Alcântara e doutora Mônica Almeida Nelly, que não mediram esforços para concretizar esse programa. Cabe salientar o trabalho de nossa secretária Diana Cristina Rodrigues, que abraçou a tarefa de operacionalizar este nosso evento. A medicina e as outras áreas da saúde têm como tradição
se associaram para realizar trocas de informações e para o aperfeiçoamento da gestão do ensino, da pesquisa e da assistência. Os hospitais de ensino representam hoje uma parcela importante da assistência da saúde do Brasil. Esses hospitais conseguiram, em um curto espaço de tempo, se adaptar e responder à pandemia, exatamente por ter a expertise de adaptação e conhecimento científico. Há uma necessidade de juntos solicitar um incremento de verbas para a manutenção do ensino e da pesquisa nesse país. Sabemos que ensinar e pesquisar tem um custo, e a remuneração atual não é o suficiente para darmos qualidade. Juntos poderemos ser mais fortes e melhores. Muito obrigado pela atenção. A gente teve que adaptar o programa agora nos últimos dias, né, porque tivemos um novo capítulo da nossa pandemia, né, que foi uma nova cepa da Covid. E desde já nós agradecemos muito a participação da professora Nancy Cristina Junqueira Belen, que topou, em um curto espaço de tempo, nos dar uma ideia de como será essa parte da pandemia. A professora Nancy, ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado também em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Atualmente é professora afiliada e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e tem experiência na área da medicina com ênfase em infectologia e virologia clínica e membro internacional da International Society of Influenza and Respiratory Virus Diseases. Ele é consultor ad hoc do Ministério da Saúde exatamente para a pandemia do coronavírus. E mais do que isso ainda, ela tem uma especialização na França, na Universidade de Claude Bernard, de Lyon, e tem publicações muito importantes na área da Covid, e saliento uma última esse ano já, no Lancet de 2021, com pesquisadores da África do Sul, Reino Unido e o Reino Unido, e Brasil, no qual trabalham com pesquisadores, talvez até tenham alguma ligação lá com esses novas cepas. Somente essa publicação, em curto espaço de tempo, tem mais de 1000 citações, quer dizer, uma publicação extremamente importante dentro da Covid, extremamente atual ainda nesse ano. Então, eu convido a professora Nancy, que é um dos experts em Covid-19 no país, para tentar nos dar uma ideia do que pode ocorrer agora com essa nova cepa e o que a gente tem que precaver aí para os nossos hospitais em relação a ela. Então, muito obrigado novamente, professora Nancy, por ter aceito esse convite de última hora, mas também o assunto foi de última hora, nós temos menos de 2 semanas desse assunto em pauta. Então, por favor, professora Nancy. Boa tarde a todos, agradeço então o convite, espero que estejam me ouvindo adequadamente. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Espero que sim. Opa! Só um minuto que eu acho que deu alguma questão aqui. De novo, compartilhar. Bom, vou começar a passar, acredito que consigam ver. Então, a gente vai conversar sobre as perspectivas da nova variante de SARS-CoV-2. Primeiro, mostrar, né, como foi essa documentação na África do Sul. E aqui o que nós estamos vendo é desde maio desse ano até novembro, né? Aqui nós estamos vendo as diversas províncias da África do Sul. Gauteng é a província que inclui Pretória e Joanesburgo,
onde estão sendo documentados o maior número dos casos, e em outras cores, a gente vê as outras províncias da África do Sul. A primeira onda, né? A onda com alfa, a onda com beta, claro que é diferente dependendo da província onde isso é detectado. A grande terceira onda que ocorreu na África do Sul, com delta, e quando já essa onda havia se reduzido, começam a aparecer os casos, né? As primeiras documentações são retrospectivas, né? A primeira documentação mundial foi em 24 de novembro, da, então, nova variante, a variante Ômicron. E aqui, essa imagem, né, que circulou por todo o mundo, né, comparando a spike da Delta e a spike da Ômicron. Lembrando, senhores, que a proteína spike, ela está externa ao vírus, ela parece um cogumelo, você tem uma porção que a gente chama de S1, que é uma porção globular aqui em cima, que inclui o receptor binding domain, que é a região da spike que se liga aos nossos receptores AC2, e ela tem uma porção S2, que é uma porção mais conservada, em que é uma porção que tem uma ação depois da clivagem na introdução do vírus na célula. O que está se comparando aqui é a concentração de novas mutações comparado à variante Delta. Então, a gente tem aqui a Ômicron e vejam a concentração de mutações nessa região, que é uma região muito importante de ligação do vírus na célula. E aqui a Delta também com várias mutações nessa comparação. O que a gente está vendo aqui embaixo, nessa tira preta, a gente está vendo a sequência da spike e comparando a Delta com a Ômicron com a Gama, né? O que a gente tem aqui mostrando? O que está em cinza é quando não tem mutação. O que está em bem roxo escuro é a frequência que aparece essa mutação. Então, os senhores podem ver que claramente a Ômicron tem muito mais mutação na spike, mas muitas destas mutações, em menor ou maior quantidade, também são compartilhadas com a Delta e com a Gama. Mas, de certa forma, chama a atenção da gente a quantidade de mutações que aparecem na maior parte das sequências enviadas ao órgão internacional, como, por exemplo, o GISAID. Isso faz a gente pensar que esse vírus está numa tentativa enlouquecida de conseguir ter uma adaptação ainda maior à espécie humana, concentrando um número tão grande de mutações na proteína spike. Há uma discussão de como esse vírus pode ter surgido, porque ele, de certa forma, essa variante Ômicron, ela é bem diferente da variante beta, da variante gama, da variante delta. Então, não parece que ela tenha evoluído, embora todos esses dados são muito precoces, por exemplo, da variante beta, que é a variante que se originou na África também. Então, uma das hipóteses, vocês sabem que a África do Sul e a África, né, é a região do mundo onde há mais pacientes com HIV. Então, alguns expertos, eles postulam que, como a gente sabe que paciente imunodeprimido pode manter uma replicação prolongada de coronavírus, eventualmente, uma variante que tivesse se desenvolvido intra-hospedeiro poderia ter ganho uma maior transmissibilidade e originar a Ômicron. Isso é uma hipótese. Outra hipótese seria, eventualmente, com o grande surto de Delta que houve anteriormente, né, na terceira onda, há estudos mostrando que cerca de 80% das infecções eram assintomáticas, além da grande quantidade de doentes que chegavam em hospitais na África. Talvez essa pressão de um grande número de indivíduos que tenham se infectado, isso tenha feito uma pressão no surgimento de uma nova variante. E, de fato, já esse estudo preliminar que eu estou mostrando aqui,
e que uma das lideranças é a doutora Corren, que é da vigilância de vírus respiratórios e da epidemiologia central da África do Sul, eles observaram que, retrospectivamente, depois que a Ômicron foi detectada, um elevado número de reinfecções, analisando soros de milhares de pacientes que estavam estocados após a segunda e terceira onda. Então, essa é uma das hipóteses que talvez um grande número de infecções tenha feito com que o vírus, no mecanismo evolutivo, tentasse novos hospedeiros e houvesse uma pressão dessas populações com anticorpos devido a infecções anteriores. Mas tudo isso são hipóteses e nós temos que aguardar para entender os próximos passos e as próximas pesquisas com a Ômicron. Qual que é o impacto que uma nova variante determina? Então, surgem questões, né? Vai ter maior transmissibilidade? A Delta já tinha, a nossa P1, que é a Gama, já tinha, e aparentemente a Ômicron também. Vai escapar da resposta imune pós-infecção ou pós-vacinação ou ainda no tratamento com anticorpos monoclonais? Vai resistir a um possível tratamento antiviral com as drogas que estão sendo lançadas? E o diagnóstico é possível? É mais difícil? Como lidar com o diagnóstico? E o quadro clínico vai ser mais grave? Vai ser mais leve? Então, vou trazer algumas dessas discussões preliminares, volto a dizer, em função do pequeno número de informações que ainda temos. Então, o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico de cima para os senhores é a evolução das variantes na África do Sul. Então, vejo aqui a imensa documentação da circulação de Delta, e aí, quando a Delta diminui, começa a circulação da Ômicron. E aqui embaixo, nesse quadro, é um quadro que representa o tempo que leva para você dobrar a quantidade de casos. Então, comparando a primeira onda, 1,3 dias, a segunda onda com beta, 1,7 dias, a terceira onda com delta, 1,5, e agora com a quarta onda, 1,2. Então, juntando um número de dias menor para dobrar o número de casos, com a possibilidade de a Ômicron ter surgido e ter suplantado a Delta aqui nesse finalzinho, se entende que ela tenha uma potencial maior transmissibilidade associado ao número de mutações que se vê na Spike. Agora, nós temos que tomar cuidado com vieses de amostragem. A partir do momento que foi documentada a Ômicron na África do Sul, todos os pacientes têm sido testados. E pacientes que vêm a serviço de saúde, muitas vezes por qualquer outro motivo que não um sintoma respiratório. Então, isso pode determinar um viés muito importante, tanto em sequenciamento como em amostragem de casos na comunidade. Porque nós sabemos que também para as outras variantes nós tínhamos um número muito grande de infecções assintomáticas. Por outro lado, o contexto que a gente tem a Ômicron é um contexto na África do Sul, como vocês sabem, que somente 25% ou 30% agora dos residentes estão vacinados. Muito bem, e aí a gente se preocupa e fala, bom, a Ômicron já se espalhou por 50 países no mundo, né? O dado da OMS de 2 dias atrás, numa coletiva que eles fizeram. O que eu estou mostrando no primeiro gráfico para vocês, aqui em cima está a África do Sul, não sei se conseguem ler, e aí vem Estados Unidos, Espanha, França, Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Brasil, Itália e Chile. E aqui eu estou mostrando a proporção de delta. Essa cor é delta. Essa cor aqui é Ômicron. Então, embora a gente diga que a Ômicron se espalhou já em 50 países, na verdade, o que a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, esse grande aumento de casos se deve à Delta e não à Ômicron. E é o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui embaixo, não sei se os senhores conseguem ver, mas
em vermelho, essa recrudescência é dos Estados Unidos, e aqui temos também da África, e o Brasil em roxinho, muito pouco, nós temos pouco caso, comparando ao que se vê na reincidência nos Estados Unidos e na Alemanha e em alguns outros países na Europa. Então, lembrar que, embora a gente tenha esse espalhamento, nós temos, sim, muito provavelmente relacionado a taxas de vacinação na Europa, nos Estados Unidos, e uma outra coisa que é importante, que não é só a taxa de vacinação, mas o período em que ocorreu o esquema básico de 2 doses, e eu vou comentar algumas perspectivas posteriormente. E aqui o Brasil, qual seria a perspectiva para o Brasil com essa nova variante? Então, esse é um slide do Ministério da Saúde, do Brasil como um todo, que é a incidência de casos por mês, desde 2020, que está aqui no começo, até agora em novembro, atualizado em 16 de novembro de 2021. Então, os senhores veem que claramente, quando nós chegamos aqui em outubro, né, quando a gente estava numa expectativa em vários estados, em 2020, que a epidemia estava se reduzindo, é quando, em novembro, a gente tem um salto no número de casos no Brasil, devido ao grande impacto da P1, da Gama, documentada em Manaus, no Amazonas. Né? Então, a gente tem um aumento importante, aí nós vamos ter uma segunda onda que está aqui, e eu queria chamar a atenção, né? Então, a partir daqui, a gente tem a Gama, né? E aí a gente tem a segunda onda no país como um todo. Nós começamos a vacina nesse momento aqui em janeiro, com os profissionais de saúde, mas a vacinação se intensifica muito, verdadeiramente, a partir de junho, julho, quando a gente começa a vacinar com mais intensidade toda a população jovem, e até setembro, quando a gente começa a fazer a terceira dose para profissional de saúde, setembro, outubro, e para os nossos idosos. Então, a gente tem esse incremento da vacinação. E em junho, julho, a gente tem as primeiras documentações, na primeira realmente foi em maio, mas em junho e julho, já em algumas regiões, a documentação da cepa delta, da variante Delta. E se discute, bom, provavelmente porque a gente estava vacinando muito, nós conseguimos fazer uma barreira contra a Delta. Alguns colegas discutem, bom, mas por que agora em países que têm 60%, 70% de vacinação, a Delta está tendo uma recrudescência? Se nessa época, quando a Delta chegou aqui, nós não tínhamos ainda atingido esse valor. Mas, no entanto, é importante a gente lembrar que muitos pacientes estavam recebendo imediatamente, quando chegou a Delta, a primeira dose. Então, já fazendo uma barreira com uma vacina com uma maior eficácia, como, por exemplo, a Pfizer. E vários pacientes recebendo pessoas da população recebendo segunda dose. Então, muito provavelmente, isso contribuiu, mas, de forma importante, nós não podemos esquecer que nós tivemos nas grandes cidades, e o estudo do Laboratório Fleury, junto com outras instituições, mostrou que na cidade de São Paulo, antes da intensificação da vacinação, por exemplo, nós já tínhamos, em algumas regiões, 45% da população já tinha sido infectada com Gama. Então, infecções prévias, um alto contingente de população sendo vacinada ao mesmo tempo, é possível que tenha contribuído para essa barreira contra a Delta. E pensamos agora como vai ser com a barreira contra a Ômicron, uma vez que nós estamos numa situação relativamente estável, com vacinação e sem documentação importante na maioria das grandes cidades da infecção por Delta. Muito bem. Queria mostrar os dados do nosso hospital. A gente, desde o início da pandemia, diariamente testa nossos profissionais de saúde suspeitos, todos os pacientes hospitalizados suspeitos, e a partir de 2021, também todos os pacientes que são hospitalizados ou que internam para pré-operatório, independente de suspeição. O
que eu estou mostrando aqui é o número de pacientes testados mês a mês, e nessas cores azul e vermelho, vocês têm as taxas de frequência, tanto para hospitalizados em azul, como para vermelho em profissionais de saúde. Claramente, nós começamos a vacinar em janeiro os nossos profissionais, mas os pacientes foram pouco a pouco sendo vacinados, como os senhores sabem. Em março, 90% dos nossos pacientes nós pudemos sequenciar e já tinham a variante gama, os que eram hospitalizados, e a nossa primeira detecção de delta em nossos pacientes foi em julho de 2021, quando estávamos já acelerando a vacinação, e vejam os senhores, já com decréscimo importante na documentação de casos positivos, como eu comentei também para o Brasil naquela publicação. Então, vamos voltar para a Ômicron. Aqui, de novo, mostrando os dados da vigilância da África do Sul no mês de novembro. O que eu estou mostrando aqui no azulão são os casos em UTI, internações em terapia intensiva. Então, os senhores vejam que ela se mantém estável e até diminui nos períodos anteriores. Em laranja é o número de casos diários de Covid-19. E os senhores veem que aqui, em 24 de novembro, foi quando houve o anúncio mundial da sequência que foi enviada para a Organização Mundial de Saúde, inicialmente documentada num laboratório privado. Depois, retrospectivamente, foram ver as amostras e viram que já desde 9 de novembro já havia circulação de Ômicron na África do Sul. Então, isso foi uma análise retrospectiva. Em amarelo, a gente está vendo os pacientes em ventilação, então vejam que realmente também estável em relação a momentos anteriores, e aqui o total de hospitalizados, e aqui hospitalizados em terapia intensiva. Por isso que, até o momento, nessa análise sujeita a vieses, como eu comentei, se pensa que possa se haver um quadro mais leve com a Ômicron, analisando hospitalizados, terapia intensiva, em ventilação mecânica, que vejam que é estável, apesar do aumento do número de detecção de casos, esse aumento, claro, como eu disse, podendo ter um viés, porque muitos desses pacientes não têm sintoma, procuram serviço de saúde por outro motivo e são testados também para Ômicron. Muito bem, a outra questão que nós temos é o quanto os testes podem detectar a Ômicron, o quanto eu consigo desconfiar se eu começo a ter uma recrudescência de casos de que pode ser a Ômicron. Então, eu pus esse slide para uma revisão geral dos testes disponíveis aqui no Brasil. Então, aqui eu estou mostrando para os senhores do tipo PCR, esse é o Gene Expert, aquele que a gente usa para tuberculose, para H1N1, e que também a gente pode testar COVID, que é um PCR molecular do tipo real-time. Aqui o teste Meu DNA, que é também um PCR, mas ele é isotérmico, o teste da saliva. Alguns testes rápidos que estão aqui, são 4 testes rápidos. Esse é um teste rápido em 15 minutos, que alguns laboratórios, hospitais usam, e que é um teste que tem um pouquinho menos sensibilidade para as outras variantes que já foi testado, e eu estou mostrando os resultados aqui, principalmente quando a carga viral é mais baixa. E aqui os testes rápidos que nós encontramos, principalmente esses em farmácia. Então, teste da Abbott, teste da Roche, teste da Eco. Claro que esses testes têm sensibilidade variável, o ideal é que o teste tenha uma sensibilidade acima de 80%, e uma das dúvidas, deixa eu passar o próximo, em relação a esses testes de farmácia, testes de antígeno, se esses testes poderiam detectar a Ômicron. Em relação ao teste da Abbott, que é aquele que eu mostrei na foto, e que tem 5 gotinhas do lado e que é vendido em farmácias, feito em clínicas, em hospitais, etc., que é um teste rápido, é um teste point of care, ele já foi testado, eu estive numa reunião global com a Abbott, ele foi testado e ele permite detectar a Ômicron, sim.
A grande maioria desses testes de antígeno, como eles usam a proteína N, é bem provável que a maioria consiga testar, além do teste da Abbott, os outros que eu citei, é bem provável que possam detectar com fidelidade a Ômicron, assim como detectam as outras. Mas lembrar que um teste negativo, ele não permite afastar o diagnóstico, e isso nós sabemos que pacientes assintomáticos podem ter uma sensibilidade nesse teste de 40%, diferente do teste de PCR. E pacientes sintomáticos, no estudo que nós fizemos com o da Abbott, 80%. Então, é possível que seja semelhante para a Ômicron. Em relação ao teste de PCR, vocês devem ter ouvido que tem como desconfiar se a gente usa, por exemplo, o teste da Thermo Fisher, né? Porque quando a gente faz o PCR, a gente usa vários alvos ou vários genes do vírus, genes internos, e alguns testes de PCR usam a Spike. Nós não usamos no nosso laboratório, nós usamos um outro teste. Mas vejam que, se você não detectar a Spike ou ela for muito diferente, a carga viral, em relação aos outros genes para Thermo Fisher, isso é um jeito de desconfiar de que possa ser a Ômicron. Mas a documentação final é por sequenciamento. Esse outro teste aqui também permite, que é um teste da Sigine, que tenha o teste da Sigine que tenha S, porque tem testes da Sigine que não tem. Mas já saiu uma documentação nesses últimas 48 horas que há já uma sublinhagem da Ômicron, a sublinhagem BA.2, em que essa metodologia por não detecção da S não funciona. Então, na verdade, nós temos que manter o sequenciamento, e o sequenciamento é obrigação da vigilância, a nossa obrigação é fazer o teste dos nossos pacientes e ter o cuidado que a gente tem com as outras variantes da mesma forma. Lembrar, senhores, que testes diagnósticos, no paciente sintomático, nós podemos fazer antígeno ou PCR assim que o paciente está sintomático. Agora, se ele é negativo e é suspeito, a gente tem que solicitar o PCR. E no assintomático, que tem um contato de viagem, um contato domiciliar, o ideal é isolar esse assintomático, esperar o 5º dia e fazer um PCR. Porque, como eu mostrei, no assintomático, o teste de antígeno pode ser negativo. Como os senhores sabem, não usamos a IgM, principalmente em população vacinada, ela pode dar muito falso positivo. E lembrar que nós não sabemos o critério de liberação para um indivíduo infectado com a variante Ômicron ainda. Será que excreta por 10 dias, 14 dias? Em geral, para as outras variantes, de 10 a 14 dias era o período que nós tínhamos que esse indivíduo deveria ficar em isolamento, considerando que, às vezes, um PCR detectável não significa transmissão, exceto em situações de hospital, onde a gente tem que tomar mais cuidado. Vamos passar para a resposta imune, então, que é a outra dúvida que a gente tem quando surge uma variante nova. Nós temos, nessa semana, documentados, de alguma forma, não são nem publicados, são documentados 3 estudos. Esse estudo, que é um estudo do grupo da África do Sul, que é um estudo que eles fizeram com pacientes vacinados, que está em verde, e que tinham tido infecção. Então, está aqui. São pessoas vacinadas que tiveram infecção, eles pegaram o soro, fizeram PRNT, que é um ensaio clássico de neutralização, que só se faz em laboratório especial, e puseram contra a cepa antiga selvagem, a D604G, e contra a Ômicron. E vejam como cai o título, embora ainda mantenha títulos positivos, mas cai muito título de neutralização, ou seja, a capacidade de neutralizar o vírus em cultura de célula. E aqui, pessoas que tinham tido 2 doses da vacina da Pfizer, mas não tiveram infecção. E vejam como os títulos são mais baixos, como a gente já sabia, e diminui, e às vezes sem capacidade. No entanto, esse estudo foi só com 14 amostras de 12 participantes,
E o que eles consideram é que houve indivíduos que infectados que conseguiram neutralizar totalmente a Ômicron. Então, precisamos de mais estudos, mas sabemos que os títulos caem em relação à Ômicron quando comparado à neutralização das variantes antigas. Esse é um outro estudo que não foi publicado em artigo, ele foi feito um pré-release na mídia do Instituto da Suécia, e o que eles compararam aqui? Doadores de sangue, que eles tinham soro, e soro de profissionais de saúde, contra a variante antiga, a Delta e a Ômicron. E vejam que observaram a mesma coisa, queda de títulos. E, por fim, esse outro, que é desse grupo da virologista Sandra Zizek, da Universidade de Frankfurt, onde eles viram uma redução de 37 vezes nos títulos em soros de pacientes que tinham 3 doses, tá? Aqui eram 3 doses de vacina. Bom, comentar com os senhores que a experiência já com a Delta já mostrava que a gente tinha uma efetividade diferente para casos sintomáticos, então isso não é novo. No entanto, para a Delta, a gente viu que para a redução de hospitalização e mortalidade, embora essas vacinas não fossem esterilizantes, isso foi mantido. Então, há uma expectativa que, mesmo com a queda com a Ômicron, é possível que, devido à imunidade celular também, se possa ter uma diminuição dos quadros mais graves. Isso se mostrou em trials clínicos que foi feito na África do Sul e no Brasil. No Brasil, os nossos trials com AstraZeneca, com Coronavac, e na África do Sul, as nossas variantes, variante gama, variante beta, e que tem algumas mutações em comum com a Ômicron. E esses trials mostraram uma proteção importante contra a infecção grave, embora a gente tenha efetividades mais baixas. E, por último, o estudo do Canadá, que fez também com a cepa gama, a nossa cepa, e viu também que houve uma proteção de 82% contra hospitalização e morte. Bom, mas a gente sabe que ser vacinado não é só ter 2 doses, depende de quando você foi vacinado. E esse é um estudo que eu vou passar rapidamente, o estudo de Israel, onde eles mostram como as pessoas vão se infectando a partir do momento que são vacinados com a segunda dose. E a cada período que passa, quanto mais longe da segunda dose, além de ter infecção, essa infecção, a carga viral é maior. E numa segunda etapa, eles viram que indivíduos vacinados em janeiro tinham um risco 2, 3 vezes maior para infecção do que aqueles vacinados em abril em Israel, porque tinham a segunda dose mais recente do que aqueles vacinados anteriormente. E essa diferença era tanto maior quanto mais idosos. Muito bem, a gente sabe que essas vacinas não são vacinas esterilizantes. Esse é um estudo que a gente fez com a AstraZeneca e Coronavac, mostrando aqui que a carga viral em não vacinados e vacinados, quando infectados, é semelhante com segunda dose. E também sabemos que diminui a eficácia, efetividade das vacinas ao longo do tempo. Como eu mostrei para a Pfizer, esse é um estudo que nós fizemos com profissionais de saúde, 381 profissionais de saúde que tinham 6 meses de Coronavac, e a gente foi ver os títulos de anticorpos neutralizantes. E aqui vejam, senhores, que só cerca de 20%, independente da faixa etária desse profissional, aqui entre parênteses está a porcentagem, mantinham anticorpos depois de 6 meses, qualquer anticorpo. E somente alguns mantinham um nível alto de anticorpo depois de 6 meses, justificando a terceira dose que nós fizemos. Sabemos que mesmo imediatamente após a segunda dose, as vacinas são diferentes, e isso o estudo do Chile mostrou, o caimento que há para a Coronavac, muito mais rápido do que para a Pfizer, também vou passar rapidinho. E, por fim, um alento que saiu com a Pfizer anunciando esse estudo, e muito embora não está nem publicado, nem pré-print,
que eles viram que com 3 doses da Pfizer havia um aumento de títulos com a neutralização da Ômicron semelhante ao que eles tinham nos trials com 2 doses contra a cepa original. Então, esse estudo é um alento no que a gente pensa em termos de vacina. Mas nós temos que aguardar os estudos sorológicos com as vacinas diferentes e entender realmente o que acontece com essa nova variante Ômicron. Em relação ao monoclonal, também já sabíamos que, principalmente para o Regencov, para algumas variantes havia uma queda e para outras era possível utilização. Então, nós vamos ter que esperar para ver isso com relação à Ômicron. E, com relação ao tratamento antiviral, lembrar que os antivirais disponíveis atualmente atuam Remdesivir e Monopiravir contra a polimerase, então, portanto, não é contra spike, onde se concentra o maior número de mutações, e também o da Pfizer, que atua em proteínas virais. Nesse sentido, também temos que aguardar a utilização no mundo real desses antivirais, né, o da Pfizer e o Monopiravir, utilização em idoso, questões de mutação, resistência, uso em prevenção, tudo isso nós temos que aguardar. Queria finalizar agradecendo a atenção de vocês, agradecendo aos meus alunos, colaboradores e técnicos do laboratório que permitiram eu fazer essa apresentação, e aos pacientes e profissionais do Hospital São Paulo, a diretoria, todo o corpo clínico do Hospital São Paulo, que trabalhou na pandemia e com os quais eu continuo contribuindo e que também contribuem com as nossas pesquisas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Nancy. Excelente palestra, muito elucidadora. A gente teve uma noção, acho, muito clara do que pode acontecer e das perspectivas que podem ser boas ou não, né? Claro que o futuro a gente não consegue prever com toda a precisão, mas parece que a gente tem perspectivas pelo menos melhores do que com as outras cepas, né? Embora isso não possa ser totalmente confirmado, né? E uma coisa que eu gostaria de tentar saber, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas com todo o teu conhecimento, talvez tenha mais condições de nos responder. Nós vamos ter que nos vacinar todos os anos, e até quando? Né? Com influenza, a gente está tendo que se vacinar todo ano, né? A gente não está negligenciando mais a influenza, porque eu sou obstetra, então em gestantes, a gente tem feito grandes campanhas ao longo de todos os anos para a influenza, porque é um grupo de risco. E vai acontecer o mesmo com a Covid? O que tu achas? Então, eu sou sempre muito otimista do ponto de vista virológico, né? Eu sou uma virologista. Então, assim, eu fico imaginando, olhando com um olhar otimista, até porque a gente está no final do ano, né? Essa cepa Ômicron, por exemplo, aparentemente parece que os casos são mais leves. Aparentemente parece que tem mais casos assintomáticos do que sintomáticos. Será que a gente não está diante de uma evolução viral? E que aí a gente vai depender menos de uma vacina que tenha que ter uma eficácia de 100% e uma durabilidade de 1, 2 anos, porque, na verdade, as vacinas que a gente tem agora, elas se comportam como as vacinas de influenza. A gente sabe que as vacinas de influenza não duram mais do que 6 a 8 meses. Tanto que a sorte nossa é que, na maioria das regiões do mundo, a influenza tem sazonalidade. A gente sabe quando vai começar, a gente vacina antes, tem o pico, depois é excepcional. Por isso, nós estamos vendo esse surto no Rio de Janeiro de influenza. Agora, o pessoal ou não vacinou, ou a influenza veio depois de muito tempo da vacina, né? Então, primeiro, eu torço pelo vírus, para ele atenuar, porque se ele não atenuar e a gente precisar manter uma vacinação, nós ainda não temos uma sazonalidade clara desse vírus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não sabemos com quantas doses eu consigo fazer um print celular.
A gente sabe que muita gente não se infecta todos os anos por influenza, porque a gente convive, a espécie humana, há mais de 10 mil anos com influenza, e a gente, logo que nasce, começa a se infectar, né, com influenza, e a gente vai marcando o nosso sistema imunológico, né? A imunidade celular, a teoria do pecado original. Será que a gente já fez com 2 doses de vacina, aqueles que não se infectaram, ou com 3 doses, o pecado, a mancha original, que é isso que a gente precisa para não ter que vacinar todo ano? A gente vai saber agora com 3ª dose, eventualmente com 4ª dose. Por isso é fundamental fazer estudo. Nós precisamos fazer estudo para poder responder, porque senão é impossível fazer um calendário de vacina. Então, acho que ainda 2022 nós vamos vacinar. Ter vacinas diferentes significa tentar ter vacinas que durem mais do que esse período que a gente está vendo. Talvez com uma 3ª dose a gente consiga manter proteção mais tempo, mas por enquanto acho que ainda a gente vai precisar de mais doses de vacina. Perfeito. O Brasil é muito grande, né? A gente tem diversidades muito, muito grandes e as vacinações são diferentes em diversas partes do país. A gravidade da doença foi diferente em diversas partes do país. E a gente vê que na China e na África a frequência do vírus foi um pouco menor do que no resto do mundo. Tem alguma explicação para isso? Ou é uma questão de dados que não foram computados? Ou existe essa questão de cepas que podem ser menos virulentas e causar uma resistência melhor? Como é que funciona isso, no teu parecer? Olha, assim? Assim, em termos de vigilância, né, muito da estrutura de vigilância de influenza no mundo foi utilizada, né, as redes sentinelas, tudo mais, foram utilizadas em vários países para fazer a vigilância de Covid. Então, a China tem uma vigilância importante. A China teve primeiro a epidemia, já começou com vacina também de uma forma diferente dos outros países. E, por outro lado, a China, depois que saiu de lockdown, teve bastante circulação de outros vírus respiratórios, né? O influenza, por exemplo, na China, nunca deixou de circular, coisa que a gente viu no resto do mundo todo. E não foi só por causa de máscara. Em relação às regiões equatoriais, regiões tropicais, nós tivemos uma tendência a ter um pouco menos de Covid do que nas regiões sul e norte do mundo. Então, nessas regiões, teve um pouco menos de Covid. Se fala em questões ambientais, porque, na verdade, foram as mesmas variantes que, de certa forma, circularam. Então, é possível que se tenha questões ambientais que tenham interferido nisso, né? A gente só vai saber com mais dados, agora com maior documentação. Perfeito. Bom, isso mostra a importância das universidades e dos hospitais de ensino na vigilância e no entendimento e pesquisa em relação à Covid, né? Acho que foram fundamentais os estudos feitos pelas universidades e a gente acredita muito que isso possa fazer diferença, né? Uma última pergunta que eu gostaria é essa questão do carnaval agora, que o Brasil vai receber um monte de gente de fora aí. Como é que tu vê isso, essa questão de vigilância? A gente vai conseguir passar esse carnaval aí tranquilo ou a gente vai ter que parar com o carnaval também? Não vai dar para ter carnaval? Veja, você vê que existem grupos de experts, né, no Rio de Janeiro que têm opiniões diversas, né? O meu entendimento é que se tem um momento em que a gente pode entender a liberação, esse momento é agora. Porque nós precisamos entender a liberação da população, né? E para a gente poder entender, a gente tem que se arriscar um pouco. Eu não estou dizendo que é para todo mundo tirar máscara e aglomerar, mas para a gente poder entender o quanto um total de população vacinada, altamente vacinada, recentemente vacinada,
com uma baixa incidência na sociedade de Covid, pelo menos nas grandes cidades aqui na região sul e sudeste. Se tem um momento que a gente precisa estudar uma liberação, uma certa aglomeração, o que acontece, o momento é agora. Se começar a aumentar caso, passar tempo do período que foi vacinado, porque agora é muita gente recentemente vacinada, daqui a pouco não. Então, nunca você consegue, é o efeito escolas também, nós demoramos demais para deixar as crianças voltarem para a escola, com a questão do risco, que era um risco que nunca conseguiu se medir, porque a gente nunca fez estudo com as crianças na escola, é agora que a gente está vendo. Então, acho que algumas cidades que estão questionando manter alguns estados, carnaval ou réveillon, ou depende muito da situação local, mas idealmente quando você tem a mais baixa prevalência e a mais alta taxa de vacinação, é que você consegue estudar isso. Por outro lado, mesmo que a gente não tenha festa de rua, de carnaval, as viagens vão continuar e nós vamos ter um grande número de viajantes circulando pelo país ou chegando de fora para o país. Então, é um momento, mesmo que a gente chegue numa situação que todo mundo contraindique o carnaval de rua, os desfiles, as aglomerações na rua, pelo menos, porque as festas estão funcionando, a gente sabe, as baladas, os jovens estão indo, com um grande número de viajantes, verão, e mesmo circulação nossa brasileira de pessoas, eu acho que é o momento ideal para a gente fazer os estudos e entender qual é essa resposta das medidas de vacinação que nós fizemos. E de testagem. Fundamentalmente, tem que continuar testando. É um erro que eu tenho visto, algumas discussões de vamos reduzir a testagem porque estamos com poucos casos e vacinamos muita gente. Tem que continuar testando, até para entender o que está internando, o que não é Covid, o que é. Como eu comentei, que a gente está vendo aumento dos casos de influenza H3N2. É essa a minha visão. Perfeito, muito, muito esclarecedora. E meus parabéns, assim, muito boa a palestra. Eu vejo no chat aqui do YouTube várias pessoas te dando parabéns pela facilidade que tu tem em relação ao assunto. E a Abraúe agradece muito a tua participação em última hora, realmente é última hora, porque não faz 2 semanas que a gente tem esse assunto em dia, né? Então, muito obrigado e espero poder no futuro contar de novo contigo. Obrigada, é um prazer. Os hospitais universitários realmente têm tido uma função enorme na pandemia. Eu acho que é esse o nosso papel, é devolver a ciência para a população. Obrigada. Perfeito, perfeito. Muito obrigado.